Um estudo inédito que busca agregar valor à soja comercializada, identificando a quantidade de isoflavonas nas diferentes cultivares e em diferentes regiões do estado de São Paulo, trouxe aí atualizações sobre essa questão. E sobre este assunto, eu converso agora com a pesquisadora e diretora da unidade da APTA Regional Tietê, a Keila Maria, que já está ao vivo com a gente. Keila, bom dia, seja bem-vinda ao Agromanhã. Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, a gente sempre abre as porteiras da ciência, da inovação, para trazer aqui informação ao nosso produtor que acompanha a gente do outro lado da tela. O que esse estudo, né, busca, o que ele identificou e quanto tempo vocês estão já debruçados nessa pesquisa para chegar neste resultado? Bom, a ideia de trabalhar com isoflavona surgiu há 10 anos atrás, uma aluna minha de mestrado, e a minha área de atuação é produção de anticorpos para algumas proteínas, né? Aliás, para qualquer proteína que você precise. Então, nós fizemos anticorpos que identificavam as isoflavonas em diversas leguminosas. A isoflavona hoje, ela é um fitoterápico, né, muito usado para mulheres na menopausa, né? Ela mimetiza praticamente o estradiol, então ela é muito usada na reposição hormonal. A soja hoje é a principal fonte de isoflavona no mercado, tá? Então a indústria farmacêutica ela usa basicamente a soja para a extração desse composto. O que acontece é que como ela é um mimetizador de estradiol, ela em consumo alto, né, principalmente crianças, adolescentes, ela pode trazer alguns probleminhas de, de desenvolvimento mesmo, porque você acaba consumindo uma substância que o corpo entende como estradiol, que é um hormônio feminino. Então, a nossa intenção nessa pesquisa foi quantificar a isoflavona em diversas leguminosas. E, mais recentemente, nas variedades de soja que estão sendo plantadas no estado de São Paulo. E agora, qual a importância nessa questão para agregar valor nessa comercialização, né? Porque uma vez identificado nessas leguminosas, nessas variedades, né, essa quantidade de isoflavona, de que forma isso vai trazer, vai agregar valor para o produto? Então, a soja hoje, cerca de 2% da soja produzida, ela é de consumo humano. Não é muito, mas se você pensar, por exemplo, em termos de Brasil, isso dá uns 7 milhões de toneladas, é bastante, né? E o que a gente quer agregar é o seguinte: existem sojas, existem variedades hoje sendo divulgadas, sendo liberadas, especificamente para consumo humano. Então, o que a gente gostaria é que essa soja tivesse um rótulo, tivesse alguma informação sobre a quantidade de isoflavona, porque se ela tem alta quantidade, ela é muito boa para mulheres na menopausa. Se ela tem baixa, ela é muito boa para crianças e adolescentes. E hoje a gente sabe que o nicho, né, da população que está consumindo menos carne, que está se tornando vegetariana, é bastante alto. Então, seria uma informação bastante importante para essa população que consome bastante leguminosas de uma forma geral, não só a soja, né? Exatamente. Você tocou no ponto interessante, né? Porque a gente sabe da importância hoje em dia da rastreabilidade, das informações nos rótulos, né? Existe já vários projetos, inclusive, né, seria mesmo até um pedido da ciência em relação no caso da isoflavona para entrar aí com uma política pública para conseguir identificar em rótulos, em produtos, esse material, esse componente dentro daquele alimento que a pessoa está comprando, que a pessoa está consumindo, né? Seria mais ou menos essa questão que vocês estão pedindo também. Sim, a pesquisa ainda está na fase de identificar e quantificar em todas as variedades, todas não, né? Na maioria das variedades, principalmente de soja, que estão no mercado hoje, principalmente no estado de São Paulo. Mas a ideia a longo prazo seria isso, seria a hora que a gente tiver um painel bem completo dessa quantificação, fazer esse tipo de proposição, né? Que constasse nos rótulos a quantidade de isoflavona ou pelo menos uma faixa, né? De isoflavona possível nessas variedades comercializadas para consumo humano.
Além dessa questão, né, que une indústria, produtores e também consumidores, a gente traz também aqui um ponto interessante. Você pontuou sobre a questão das leguminosas, né, que tem já a quantidade de isoflavona acentuada também, que faz parte do objeto de pesquisa de vocês. Nesse ponto, a gente pode olhar nessa questão de que grãos, né, outras leguminosas também acabam virando alimentos para outros animais. Teria também alguma questão relacionada ao consumo de proteína também ou não? Não, o consumo de proteína não, porque, na verdade, quando a gente oferece, né, leguminosas aos animais, é, isso é metabolizado e, na verdade, não tem muita importância para os animais essa mimetização de estradiol, né? Mesmo porque a gente consome os animais jovens, né? Então, a gente não teria esse problema. Ela não fica acumulada na carne, se essa é a pergunta, né? Sim, sim. É porque a gente tem muito telespectador que acompanha a gente, né, no YouTube, e também a entrevista acaba indo para outras plataformas e às vezes vem perguntas de consumidores para a gente também. Então, como a gente gosta de quebrar essa parede, né, pro campo e cidade, a gente também traz essa pergunta em relação ao consumo, que obviamente seria uma pergunta mais voltada ao campo. Agora, voltando para dentro da porteira, né, tem uma questão importante, até mesmo que a nossa repórter a Regina estava conversando comigo sobre essa questão, sobre as regiões também, né? As regiões em que vocês já tiveram resultados preliminares. Diferencia, então, essa questão da isoflavona nessas outras regiões, esses outros, até mesmo biomas ou locais de produção? Diferencia. E isso é uma questão que complica um pouco mais, né, a questão da pesquisa, porque todo composto secundário produzido, ele é muito dependente de altitude e temperatura. Então, o que a gente fez foi escolher duas regiões que na época estavam sendo cultivadas com essas mesmas plantas, né, para a gente comparar essas sojas, né, cultivadas. E a gente vê que, por exemplo, nas regiões mais altas, ela produz menos, nas regiões mais quentes ela produz mais. Então, esse é um outro parâmetro que teria que fazer localmente, né? Teria que ter uma avaliação da soja dividida por regiões, conforme a altitude e clima do estado de São Paulo, a princípio, né? Exatamente. Essa questão, né, desse país que tem extensão continental é realmente um desafio à pesquisa ainda mais. Agora, outro ponto, só para a gente arrematar, é a questão dos próximos passos, né? Você falou há pouco desse resultado preliminar. Agora, quais os próximos passos para vocês já chegarem a uma conclusão e ter aí mais musculatura nessa pesquisa? Então, na verdade, agora, o próximo passo seria a gente focar nas variedades para consumo humano. E a gente sabe que nos últimos anos, as empresas, né, produtoras de soja, elas têm lançado sojas específicas para consumo humano. E a gente ainda não teve acesso a esse material. Então, o próximo passo agora seria não usar essa soja comercial, né? Usar uma soja que já tem esse rótulo, né, vamos dizer assim, já tem a pesquisa em cima dela que ela é apropriada para o consumo humano. A soja ela tem alguns fatores antinutricionais que têm sido estudados há muitos anos já. Então, a gente tem melhorado a soja para ela ter menos esses fatores, né, e para que a gente possa consumir mais soja. Algumas pessoas ainda têm um pouco de restrição ao consumo de soja in natura ou mesmo a soja industrializada. Então, a pesquisa ela está trabalhando nesse sentido. Então, o nosso passo agora seria juntar, né, todas essas cultivares que estão sendo lançadas para consumo humano e verificar a quantidade de isoflavona localmente, né? Talvez dividir o estado em algumas regiões e, e fazer essa quantificação nessas variedades. Com certeza. Agora, como é que o produtor pode ajudar nessa pesquisa? Bom, o produtor pode. Eu trabalho na APTA, né? Agência de pesquisa para o agronegócio. Então, o produtor pode entrar em contato com a gente se ele tiver alguma dúvida, ou se ele estiver plantando alguma soja de consumo humano e quiser saber, ou mesmo uma soja comum, quiser saber se essa soja é boa para o consumo, seja para crianças e adolescentes, ou seja para mulheres já na menopausa, pode entrar em contato com a gente. Tem o site da APTA, tem lá a unidade de pesquisa de Tietê, é só entrar em contato comigo direto, a gente faz esse canal. Perfeito. Bom, de forma aí que a gente consegue ver que está democratizando, inclusive,
a produção e também o consumo. Muito obrigado pela sua participação aqui, trazendo para a gente as informações desse estudo, né? À medida que vocês vão avançando nas pesquisas, por favor, traz para a gente aqui os resultados, só trazendo um serviço aqui para o pessoal de casa, como a pesquisadora falou há pouco, né? O site é www.apta.sp.gov.br, apta.sp.gov.br, você acompanha lá todas as informações do que a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios está fazendo e também participando, inclusive, dessa pesquisa também e sabendo mais informações sobre isso. Muito obrigado pela sua participação, um excelente e produtivo dia, até mais. Obrigada, eu que agradeço.